Hoje nós temos aqui como nossa convidada especial de hoje, nós temos a nossa irmã Débora. Débora, ela é, então, membro desta igreja. Débora, seja muito bem-vinda. Obrigada, irmão Fábio. Desejo um feliz sábado a todos os irmãos e espero que a gente tenha uma recapitulação que seja satisfatória, né? Que a gente consiga recapitular aquilo que é essencial e importante para o nosso aprendizado e para levarmos para a nossa vida. Eu reitero aqui, então, o apelo para que você não deixe de adquirir a nova lição do próximo trimestre. Então, a partir de hoje à tarde, aqueles que já têm, já podem, então, já estudar a próxima lição do próximo trimestre de 2022. E nós bem sabemos que existem várias formas de você adquirir, então, a lição da Escola Sabatina. Você pode estar ligando para o 0800, tá bom? É o 0800 979 0606. Esse, então, é o 0800 da CPB. Então, durante a semana, em horários comerciais, você pode estar ligando também. Você pode também, durante a semana, até mesmo no final de semana, após o pôr do sol, entrar no site da CPB, é o www.cpb.com.br, e está adquirindo também por meio do site a lição da Escola Sabatina. E nós sempre indicamos aqui para que você faça a assinatura anual. Olha, essa aqui é a minha lição e ela já tem tempos que já chegou na minha casa. Então é de forma bem cômoda mesmo, tá bom? Então não se preocupe, faça a lição, a assinatura da lição da Escola Sabatina, que é melhor para você e o custo também é bem cômodo também, tá bom? Um outro meio também de você adquirir, que pode ser a lição avulso também, é você indo então ali na Novo Tempo Story, é uma galeria que fica ali no Centro Empresarial Sun City, tá bom? Na rua, fica ali na rua Nivaldo de Moraes, ali próximo ali à Árvore de Natal e o 7º Cartório, ali em Capim Macio, tá bom? É só você colocar no Google Maps ali, Centro Empresarial Sun City, e ali dentro você vai encontrar a galeria ali, Novo Tempo Story. E ali você pode também estar adquirindo a lição da Escola Sabatina, e se você quiser também outros materiais espirituais, tá bom? Então fica aí a dica. Neste momento eu queria que você que está aqui conosco, você também que está nos assistindo de forma online, possa então fechar os seus olhos, ficarmos em espírito de oração, e eu vou pedir a Débora então que neste momento faça oração para nós. Oremos. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, obrigada, Senhor, porque estamos aqui para celebrar mais um sábado juntos, entre irmãos, e acima de tudo, ó Pai, para aprendermos a respeito daquilo que o Senhor quer que a gente aprenda nesse sábado. Então, que o Senhor esteja aqui com o Teu Santo Espírito nos ajudando a entender, nos ajudando a participar, nos ajudando, ó Pai, a contribuir para que o conhecimento da Tua Palavra seja a cada dia mais engrandecido e acrescido às nossas vidas. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, né? Para você também que está nos assistindo aí em uma das plataformas, você também, se quiser, pode estar fazendo o seu comentário aqui, eu vou estar acompanhando, para que nós possamos saber que você também está aqui atenado, está estudando a lição da Escola Sabatina. Nós temos também um microfone que vai estar volante, para que você que estiver aqui presente conosco, aqui na nave da igreja, possa participar. Você levanta aí então a sua mão e esse microfone vai chegar até você também, tá bom? Fique à vontade. Bom, Débora, nós vimos aqui pelo capítulo 1, né, de Judas. Na verdade, o livro de Judas, ele só tem um capítulo, né? E aí nós sabemos que no verso 9 ali, nos conta que Moisés, então, ele foi ressuscitado por Deus. Nós vemos aqui o verso 9 que diz o seguinte: contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, ousou pronunciar sentença difamatória contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor repreenda você. Bom, a lição de número 13, ela não fala sobre a ressurreição de Moisés, nós sabemos disso. Mas a Bíblia, ela explica ela mesma, e nós bem sabemos isso, principalmente nas profecias, né? E aí nós chegamos aqui ao final do livro de Deuteronômio, nós tivemos o privilégio de dar um trimestre inteiro. Chegamos agora no final também da vida de Moisés, pelo menos aqui nessa terra.
Débora, para esse início de conversa, como que você atribui essas lições que aprendemos aqui do livro de Deuteronômio, Moisés como esse personagem principal do livro de Deuteronômio? Irmãos, eu tenho, recentemente, a gente tem estudado com mais afinco o Antigo Testamento. Às vezes a gente se sente muito atraído pelo Novo Testamento, né? A gente tem essa tendência porque fala a respeito do cumprimento das promessas que aconteceram no Antigo Testamento. Mas quando a gente estuda a fundo o Antigo Testamento, principalmente o Pentateuco, né? Porque esses 5 primeiros livros da Bíblia, eles são referenciados em todas as outras partes da Bíblia. Os profetas que vêm depois de Moisés e de tudo que ele escreveu, eles referenciam esses livros, o próprio Cristo, os apóstolos depois. Então, essa parte do Pentateuco inteira, ela é uma parte que a gente deveria estudar com mais cuidado, com mais vontade. Muitas vezes a gente esquece de que existem grandes promessas messiânicas, cristológicas, teocêntricas aqui no Antigo Testamento. E quando a gente pega, é impressionante quando a gente vê esses 5 livros, e em especial o livro de Deuteronômio, porque Moisés, ele é um grande escritor. Quando a gente pega a estrutura do Gênesis, de Levítico, de Deuteronômio, de Números, a gente percebe que ele fez tudo de forma muitíssimo inteligente. Ele criou de forma muito inteligente. Então, o livro de Deuteronômio, essa jornada com o livro de Deuteronômio, ela foi incrível para mim. Foi um grande momento, assim, a gente ter estudado o livro, porque a gente percebe que é um dos mais citados lá na frente, lá no Novo Testamento pelo próprio Cristo, né? E em especial aqui, é muito interessante quando a gente vai finalizando esse estudo e percebendo que Moisés, ele fecha um ciclo, né? Na hora que a gente percebe a estrutura do próprio livro, a gente vê que é como se a gente estivesse voltando para o começo, né? Ele está no começo, na introdução de Deuteronômio, a gente tem o livro colocando Moisés e seu povo, né, em Moabe, diante de Jericó, e a gente percebe que houve toda aquela peregrinação, anos e anos e anos no deserto, e a gente volta para o mesmo ponto agora, depois de todos esses anos, né, no momento em que o povo está novamente diante da planície de Jericó, está em Moabe, se posicionando para avançar para a terra prometida. Então, assim, eu fico cada vez mais que eu me aprofundo no estudo desses livros, eu consigo perceber a mão de Deus conduzindo essas pessoas que deixaram a palavra dele para nós, para que a gente pudesse estudá-la mesmo, né? E não só usar como amuleto ou usar como um simples, como eu posso dizer, uma caixa de promessas apenas, né? É muito mais do que isso. E o livro de Deuteronômio, esse trimestre, nos mostrou que a gente tem muita coisa ainda para investigar, né? O livro, essa lição, ela foi assim, ela foi como se ela tivesse tirando, assim como o arqueólogo faz, né? Ele vai fazendo aquela primeira camadinha, vai tirando a poeira de cima, e agora cabe a nós nos aprofundarmos mais nos temas de Deuteronômio, porque tem muita coisa ainda para estudar. É exatamente isso, né? Quanto mais nós estudamos, mais nós aprendemos e chegamos à conclusão de que nós precisamos estudar mais ainda, né? Débora, nós sabemos que Moisés, ele não entrou na terra prometida. Agora, o que nós aprendemos um pouquinho mais, né, com relação ao livro de Deuteronômio, e aí nós chegamos a essa conclusão que a Bíblia também, ela explica ela mesma, é saber o porquê, e essa pode ser a indagação de muitas pessoas, por que Moisés, que era um homem segundo Jesus, que não houve profeta que nem ele, que tanto guiou o povo durante os 40 anos, um homem que foi fiel a Deus, e por que ele não entrou na terra prometida? E mais, o que levou Moisés então a ferir a rocha 2 vezes e não falar a rocha como Deus o havia instruído?
quais foram as consequências, o que levou ele a fazer isso. Então essas são algumas questões que muitas das vezes a gente também fica se indagando, e a própria Bíblia responde. Uma chave para essas respostas, nós vimos aqui que é o livro de Números, e o capítulo 20 do livro de Números aqui, ele nos dá muitas respostas, não é mesmo, Débora? Exatamente. Lembrando que os irmãos podem participar, viu? Só reforçando, né? Para a gente não ficar só aqui entre eu e o irmão Fábio, os irmãos podem participar. Olha só, essa resposta, ela tem a parte simples e tem a parte mais complexa, né? Por que Moisés não entrou na Terra Prometida? A gente poderia pensar, o irmão Fábio já deu, de certa maneira, a resposta simples a essa pergunta. Por que Moisés não entrou na Terra Prometida? Ele não entrou porque Deus falou que ele deveria conversar com a rocha, e ele perdeu completamente a paciência com o povo, e ao invés de falar a rocha em Meribá, né, ele bateu na rocha, né? Imagino que num acesso de fúria, não foi tipo assim, né? Ele não fez só isso, ele deve ter maltratado a rocha, né, naquele momento de raiva, provavelmente num surto. Na posição de Moisés, eu acredito que eu estaria nesse limite aí, né? Se eu estivesse na pele de Moisés, que era o homem mais paciente, né, daquele momento, eu provavelmente já teria perdido a paciência muito antes disso, né? Mas ele fez algo. Então, assim, a resposta simples para essa pergunta é que ele tomou essa atitude. Mas, e muita gente se pergunta por quê, né, irmão Fábio? Parece algo muito simples, e as pessoas se perguntam por que uma atitude dessa, né? Porque Moisés não tinha o direito. O povo pecava o tempo inteiro, Moisés estava ali íntegro o tempo inteiro. Por que apenas uma atitude fez com que ele lhe fosse retirado esse privilégio de entrar na Canaã, né? Naquele momento, na terra prometida, a terra aqui, né? Aquele território aqui na terra. Mas o pecado de Moisés, ele é multifacetado, ele tem várias facetas, ele tem nuances que a gente tem que perceber nesse pecado. Primeiro porque ele era, né, irmão Fábio, o líder daquele povo. Obviamente Deus era o líder maior, mas havia escolhido Moisés como o grande líder daquele povo. Então, naquele primeiro momento, o que a gente percebe é que Moisés, ele simplesmente desobedeceu a uma ordem direta de Deus, em primeiro lugar, né? Deus falou, fale, e ele bateu, né? Então, essa é uma primeira parte, a desobediência, né? Que a gente vai, no próximo tópico, a gente deve abordar, né, essa questão, o que estava de início ali. Mas a gente também tem que perceber que Moisés, ele perdeu a paciência em público, e para um público muito difícil, que era o povo de Israel. E Moisés tinha sido escolhido por Deus não por um motivo qualquer. Deus sabia as características que Moisés tinha e que eram necessárias para guiar aquele povo. E Moisés, ele perdeu a brandura, o espírito de brandura naquele momento, que ele precisava falar, a paciência que Deus tinha, a paciência que havia, pela qual ele havia sido, de certa forma, escolhido, né? E é algo que a gente também não pode perder de vista. Às vezes a gente perde a paciência também, e a gente às vezes quer ser grosseiro com as pessoas, às vezes a gente quer impor a nossa crença, a gente quer fazer com que as pessoas engulam, né, de qualquer forma aquilo que a gente está pregando para elas. E Moisés, ele perde esse espírito de brandura e paciência que a gente não pode perder, certo? Então, assim, a gente e também porque naquele momento o povo poderia encontrar ali um pretexto para duvidar de Deus, da vontade dele. E naquele momento, quando ele faz aquilo, ele toma a glória de Deus para si. E a glória de Deus é a glória de Deus. E isso resume tudo.
Deus tem o seu papel, Moisés tinha o dele. E naquele momento, Moisés chama a atenção totalmente para si. Né? Então, a glória que é devida a Deus, ele age, Ellen White diz que ele agiu como um mago do Egito, como um mago egípcio, como se aquilo fosse um evento mágico, e ele estivesse operando naquela situação e não o próprio Deus. Então, isso foi determinante, e também existia um simbolismo muito forte. Deus queria ensinar algo a respeito de Cristo naquele momento. Aquela pedra representava alguém. Existia uma tipologia ali. E quando Moisés fere a rocha, ele estraga toda a tipologia, todo o simbolismo que havia ali naquele momento, apontando para o próprio Cristo. Então, não foi um pecado qualquer. Foi um pecado público que Deus tratou de maneira correta. Eu acho que temos uma participação, né, irmão? É o irmão Feitosa. Feliz sábado para todos. Irmão, no Salmo 4 diz que irai-vos e não pequeis. Há uma diferença entre você se irar e pecar. Entendeu? Então, parece até compreensível o que Moisés alegou. E para nós também parece. Um homem que teve uma caminhada difícil e um líder lidando com pessoas, gente, que não é fácil. Quem é líder ou quem já foi, sabe o que é lidar com pessoas, né? Mas ele errou porque ele não creu. Segundo, ele fez parecer ser ele que estava operando o milagre. Quem diria, né? Mas é como Paulo diz, todos pecaram, né? Não tem um ser humano para não pecar. Você diz, mas Moisés andando todo dia com o Senhor. Você olhar para nós, olhar para Moisés, mas ele não creu. E o nosso Deus, como eu digo às pessoas, coisas do Senhor é para quem crê, né? Então ele duvidou, e outra coisa que ele fez foi achar que fosse ele que fez o milagre. Porque naquela época era fácil se ver águas saírem de ribeiros ali daquelas pedras, como até hoje a gente ainda vê, né, irmãos? E podia até achar, né? Mas não. Aquele milagre, homem nenhum poderia fazer a não ser o Senhor, né? Então, por isso que eu digo, ele se irou, porque aquele povo era um povo de dura serviço, e aquele povo continua, né? Mas, é como eu disse a vocês, apesar de açucrinar a cabeça, de perturbar, mas ele tinha que fazer a vontade do Senhor. Quanto o irmão maior, Feitosa, né? O irmão Feitosa não ia falar? Exatamente, o irmão queria falar? Não. Quanto maior o cargo, maior a responsabilidade. Nós bem sabemos isso aqui na igreja também, né? E com Moisés não foi diferente. E além daquilo que nós já comentamos aqui, a lição também nos trouxe aqui no livro de Coríntios, no capítulo 10, no verso 4, algo que o próprio Paulo também falou sobre essa questão. Ele falou ali que eles beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então, durante todo o acampamento, nós percebemos, e a própria escritora americana Ellen White, ela explica muito bem isso, todas as vezes em que eles precisavam beber água, sempre tinham quem ali? A pedra espiritual. Sempre existia uma pedra, durante todo o acampamento deles, existia sempre uma pedra. E você pode então observar que essa pedra era Jesus Cristo. E Moisés então não só bateu uma pedra, uma rocha, ele bateu no próprio Jesus, né? Exatamente, era o símbolo. Temos outro comentário ali? Kerly quer comentar. Professor Eli, a gente estava conversando aqui, e aí uma coisa importante nós vermos que mesmo Moisés sendo rebelde, desobediente a Deus, a gente vai ver no pecado 2, né, parte 2, mas a gente já vai introduzir a ela. Uma coisa interessante é que mesmo Moisés,
não fazendo aquilo como Deus tinha pedido, ou seja, de falar a rocha, que a gente vai entrar nesse assunto agora, né? A água, ela saiu da pedra. Ele bateu Exato. 2 vezes, mas a água saiu. Então, nós vemos aí a misericórdia e a graça de Deus inclusa nesse processo. Mesmo Moisés sendo rebelde, mesmo ele desobedecendo, Deus estava mostrando ali que a graça dele ainda superabundou a desobediência de Moisés. Muito bem estabelecido aqui por Eli, que mesmo Moisés desobedecendo, batendo na rocha, a água ela fluiu. Se mostrando que de repente, se Moisés tivesse feito, batido na rocha, e ele não obedeceu ao que Deus tinha pedido, olha, fale a rocha, e se a água não tivesse saído, o que é que aconteceria? Então nós vemos aí que Deus colocou e mostrou tanto para Moisés, como também, e principalmente a Moisés, que a graça dele estava acima do erro dele. Claro, ele iria, como consequência, ele iria receber algo pela consequência do erro dele. Mas, ao que se beneficiaria, ao que o povo iria ser beneficiado, que era a água, que simbolizava ali, nós vemos depois Paulo comentando sobre a rocha, uma tipologia que era Cristo, que a graça de Cristo estava ainda acima daquilo que Moisés tinha feito, acima do pecado do povo, né? Nós percebemos por meio do início dessa conversa que, olhando para nós mesmos, será que alguma vez, ou algumas vezes, eu e você já falamos, dissemos ou fazemos alguma coisa no momento de ira? E nós usamos exatamente isso para então justificar o nosso erro? Assim, a história de Moisés nos lembra que nós devemos, ao invés de nos irarmos e fazermos algo de errado, precisamos buscar a Deus, orar ao Senhor, pedir a Ele poder divino para não fazer aquilo que é errado. Nós temos mais um comentário ali, Flávio. Só para colaborar um pouquinho com o que você está falando aí, Fábio. Quem aqui, por exemplo, quem dirige, né? Vai no trânsito, alguém te dá uma buzinada e você fica bravo e talvez até xingue com um camarada e tal, e depois o Espírito Santo vai lhe dizer assim: você revidou a grosseria, né? Você cai em si. Então, ou seja, é algo tão de repente, né, que você talvez se irrite ali tão de repente, que eu, pelo relato da Bíblia, pelo o guia da lição da escola sabatina, eu creio que não foi algo pensado de Moisés. Moisés não pensou. A lição fala que Moisés foi falta de fé. Eu não acredito que Moisés pensou desde o início que a rocha não ia sair água. Eu creio que foi um momento de irritação, ou seja, alguém falou alguma coisa, o povo gritando e tal, então naquele momento ele se irritou e bateu na rocha. Então é algo desse tipo. Então, ou seja, a lição traz para a gente algo interessante no que diz respeito ao quê? Deus tem a graça, Jesus tem a graça, nos perdoa, mas a gente precisa estar atento no nosso dia a dia, para a gente não ficar irritado e pecar contra Deus. Verdade, Flávio. Eu estava lembrando de uma citação de Ellen White lá em Patriarcas e Profetas, já pegando um gancho disso que você acabou de falar, e ela diz assim: jamais se pode desfazer uma má ação. Por mais impensada que seja, a gente não pode desfazer uma má ação. A gente assistiu recentemente o julgamento daquele pessoal lá da Boate Kiss, né? E na defesa do pessoal dizendo: mas eu não pensei nisso, que ia acontecer tudo isso. Teve um que chorou e disse: eu só fui comprar os fogos, né, que incendiaram a boate, né? Para quem está acompanhando o caso. E custou a vida de 259 pessoas. Então, uma má ação, ela não se desfaz. E ela diz assim: pode suceder que o trabalho de toda uma vida não consiga recuperar o que se perdeu em um só momento de tentação ou de negligência. Então, esse provavelmente é um dos pontos que a gente tem que aprender com a história de Moisés, porque, querendo ou não, falta de fé, desobediência,
né, tudo que ele fez ali naquele momento teve consequências, né? Teve consequências. E assim, o povo de Deus, o povo de Israel naquele momento tinha uma tendência a olhar para Moisés como se ele fosse o que fazia toda aquela obra, tanto que eles reclamavam com Moisés, diziam: você nos tirou da terra do Egito. Ele dizia: você, o povo dizia: você, Moisés, me tirou da terra do Egito. Então toda a obra que era Deus que estava realizando, eles atribuíam a Moisés, né? Então ele estava numa posição que, claro, a gente que é humano entende, Moisés não era sobre-humano, né? E tem momentos que a gente está mais suscetível, sim, né? Mas existe também a necessidade do cuidado, né? Deus não vai deixar de realizar a obra dele, tanto como o Kerly falou, né? Ele não vai deixar de realizar o milagre por causa de um ou outro ato nosso, mas a gente pode perder com isso, e a gente sabe que as consequências para Moisés, nesse momento, devem tê-lo entristecido grandemente, porque ele fez toda aquela trajetória, ele aguentou o povo, acusando ele de ter tirado do Egito, de ter passado fome e sede, tudo aquilo que a gente conhece. E aí ele vai, a irmã aqui quer comentar, e aí a gente vê essa história e percebe assim, claro que ele teve um galardão muito maior, mas naquele momento o que ele queria não aconteceu, né? Arão já não ia oficiar, Arão teve outro problema também, o irmão dele já não ia oficiar como sacerdote lá em Canaã, e ele não ia entrar também. Então isso deve ter deixado ele assim com uma decepção tremenda, né? Apesar de que a recompensa que Deus tinha para ele, apesar dos seus pecados, porque Deus é generoso e misericordioso e gracioso, né? Ele ainda nos abençoa. É verdade. Todos esses comentários foram muito importantes. Só para complementar, Moisés era um homem muito bom. E o que ele aguentou, eu no lugar dele, já tinha explodido há muito tempo. Mas ele era um líder, né? E nós, como líderes da igreja, a gente precisa, como diz na linguagem popular, né, engolir sapos e sapos. Os anciãos, os pastores sofrem muito porque a igreja dá trabalho. Hoje, nós também damos muito trabalho aos nossos líderes, né? E o domínio próprio é uma coisa que a gente tem que estar pedindo a Deus todos os dias, né? Existem atitudes que não são planejadas e quando a gente vai ver, já tem feito, né? Aí vem o arrependimento, vem o perdão que Deus dá, mas Ele não retira as consequências. Mas o que eu estava querendo frisar é só assim, pensar se falar, contar até 10, é difícil demais, sabe? Mas tem horas que a gente recebe ligação, tem problemas que a gente sabe que a pessoa está errada, os líderes, né? A gente sabe que está errado, tem que tomar uma atitude enérgica, mas aí pedir orientação a Deus, se controlar, porque uma palavra errada destrói ali a situação toda, né? Então Moisés, ele não teve essa maldade no coração, e às vezes os nossos pastores, eles são um pouco enérgicos também, mas às vezes não é nem por maldade, é pela situação ao redor. Mas uma atitude errada, principalmente do líder, estraga ali a referência, né, que ele tem para os outros membros, né? Os líderes, eles têm uma responsabilidade de dar o exemplo, de ser o exemplo, e isso não é fácil, porque são seres humanos, né? Então, vamos pensar a questão do domínio próprio na nossa casa, no nosso trabalho, na igreja, porque aí, se a gente pensar antes de falar, a gente evita essas consequências negativas. Concordo, irmã. Eu acho que isso realmente cabe aqui no que a gente está dizendo, porque às vezes quando a gente, no momento, num acesso de fúria, num acesso de raiva, isso eu sei porque assim, eu sou uma pessoa extremamente paciente, irmão Fábio, eu sou, de verdade, embora assim, minha paciência de 15 anos atrás seja diferente, depois da sala de aula, minha paciência mudou, né? Depois de adolescentes, eles testaram, minha paciência hoje é outra, estou em outro nível de paciência, mas sou uma pessoa paciente, mas quando eu tenho um acesso de fúria, eu me arrependo depois, porque assim, é um vômito, sabe, sai tudo que eu não quero falar, tudo que eu nunca quis, tudo que eu segurei, tudo que eu não queria dizer, do jeito que eu não queria dizer, no momento de fúria sai, e são raros esses momentos, graças a Deus. Mas o que aconteceu com Moisés foi muito interessante, porque se a gente for comparar, ele disse assim para o povo, ó, nós teremos de fazer com que saia água desta rocha para vocês,
como se ele fosse a quarta pessoa da Trindade, né? Estava Deus, Pai, Filho, Espírito Santo e Moisés, né? Ele disse, é a gente que vai fazer. Então, nesse momento que ele toma para si a glória de Deus, que ele se iguala de certa forma a Deus, ele assustadoramente, irmãos, assustadoramente ele se iguala ao discurso do anticristo e ao discurso do próprio Lúcifer. É incrível como nesse momento ele se aproxima dessas duas figuras que a gente não quer de maneira nenhuma imitar. Né? Ele rouba, de certa forma, esse discurso, ele age de uma forma tão impensada, e a irmã está certa em dizer isso. Quando a gente é líder, quando a gente está à frente de alguma coisa, existe um peso muito maior. Não que quem não seja líder não tenha essa responsabilidade, mas todos temos que pensar que no momento desses, em que a gente se separa, mesmo que minimamente de Deus, a gente pode se aproximar do próprio inimigo e falar como ele falaria e fazer como ele faria. Irmão João Roberto. Você está certa, Débora. Apesar de toda a situação que houve, de Moisés trazer para si, certo, bater na rocha, entrou a questão da humildade, quando Deus disse qual era a sentença para ele. Entendeu? E ele aceitou. A gente não vê ele contra-argumentar, tá certo, com Deus, dizer, não, Senhor, eu liderei esse pessoal todinho, por que eu não entro nessa terra? Eu tenho vigor ainda, porque a Bíblia diz que ele... E isso, ele tinha saúde. Com né? vigor, né? Os olhos dele estavam firmes, tudinho. Mas entrou a parte da humildade de Moisés. Moisés foi humilde em aceitar a sentença que Deus deu para ele. E por conta dessa humildade, tá certo, entrou o perdão de Deus para ele. Deus deixou que ele morresse, mas não deixou que ele ficasse na sepultura. Levou ele para Canaã celestial. Entendeu? Levou ele para o céu, ó, certo? E aí a gente vem ter evidência disso, de que ele está no céu no Novo Testamento, quando ele aparece representando aqueles que ressuscitaram, né? Quando aparece Elias e Moisés diante do próprio Jesus. Então, se a gente erra, tá certo, e Deus vem lhe dar uma punição, nós devemos ter aquilo que você falou aí, humildade para aceitar essa disciplina, né? Que eu não digo punição, é uma disciplina que Deus deu para ele e que, particularmente, viu? Para mim foi muito, para Moisés foi muito melhor. Ficar na sepultura esperando a volta de Jesus, ele não ficou lá. A grande verdade é que Moisés, como o irmão João Roberto falou, ele teve a humildade de aceitar a sentença. E Moisés, eu fico pensando na cena agora de Moisés, sendo ali mostrado a ele a Canaã, a terra prometida, o que se passava na mente dele, já sabendo da sua sentença, e ele não sabia em momento nenhum que iria ser ressuscitado. E ali o que imaginou? A lição trata um pouquinho aqui, né, que ele na solidão, Moisés reviu toda a sua vida de lutas, de dificuldades, e ali passou um filme, como se diz por aí na mente de Moisés. Mas ele não sabia que o melhor estava por vir. Né? Débora, nos conte um pouquinho aí sobre essa questão da morte de Moisés e já esse início da ressurreição de Moisés ali por Deus também. Pois essa parte deve ter sido assim, eu também fico imaginando, né? E Ellen White, né, ela nos dá um vislumbre, né, a profetisa, ela nos dá um vislumbre daquilo que Moisés enxergou naquele momento. Né? Deus diz, olha para essa terra, colocou ele lá em cima no monte e disse, olha Moisés, olha para essa terra. Ele disse, olha, se você não tivesse feito aquilo, né, você estaria entrando agora. Mas nas palavras da profecia, né, da profetisa, a gente percebe que Deus não só mostrou aquela terra que ele via com os olhos ali fisicamente, a Canaã terrestre. Ele teve a oportunidade de vislumbrar
a Canaã celestial. E mais que isso, e lendo esse relato, eu sugiro aos irmãos que leiam Patriarcas e Profetas, esse capítulo específico sobre a morte de Moisés. Ele é assim, é de chorar, de verdade. Eu me emocionei muito, eu terminei de ler esse capítulo com lágrimas nos olhos, literalmente, é a primeira vez que eu li. E ele diz assim que ele não só viu a terra de Canaã, que em si era uma terra muito boa, mas ele conseguiu vislumbrar Canaã celestial, que era onde ele entraria, né? Apesar dos pesares, ele entraria. E ele conseguiu enxergar, essa é a melhor parte, ele viu que lá na frente, ele conseguiu vislumbrar o momento da transfiguração. Ele viu, Deus mostrou para ele que no momento em que Cristo mais precisasse, no momento em que o Salvador mais ia precisar de apoio, ia ser ele e Elias que estariam ali do lado dele. Isso causou no coração de Moisés um grande impacto, né? E ele entendeu que, obviamente, né, ele errou naquele momento, mas que a trajetória dele, né, e a graça de Cristo permitiu que ele avançasse não só para Canaã terrestre, mas para Canaã celestial. Lelinha. Bom dia a todos, feliz sábado. Isso que vocês estavam falando, Débora, me lembrou também uma questão em relação a nós, né? Existem pessoas que erram, tem, né, uma posição de liderança, erra muito feio, só que ao invés de ter essa humildade, né, e agradecer a Deus o perdão, às vezes fica tão focado no erro que cometeu, que perde toda uma história com Deus. E assim, quantas vezes eu mesmo já ouvi de pessoas que falaram, não vou mais na igreja não, eu tenho vergonha, né, daquilo que eu fiz. Então, me chamou também a atenção isso, de lembrar a todos nós, né, que a graça de Deus é extensiva a todos, e quando nós errarmos, olhemos para Jesus, porque se a gente ficar olhando só para nós, imagina se Moisés ficasse, né, olhando só para esse erro dele, ele teria se arrasado, assim, diante de tudo que ele já tinha vivido com Deus, não é? E agora com essa sentença dura mesmo, assim, foi uma disciplina importante, mas foi duro, né? Ninguém pode dizer que não foi, com toda essa bondade de Deus, de depois ter ressuscitado ele, mas para aquele momento, como a gente já viu aqui, foi muito difícil. Então é isso, que eu gostaria de pontuar aqui, que mesmo quando a gente erre, quando a gente errar, a gente olhe para Jesus, porque também no olhar para Jesus é falta de fé, né? No perdão e no amor de Deus. Não que a gente vai errar já premeditando, mas se eu errar, né? Deus me ama, vai me perdoar. Não nesse aspecto, mas estou falando aqui no caso de Moisés. Não ficar olhando para si, aquela autocomiseração e acabar nessa falta de visão do perdão de Deus se perdendo. Porque Deus vê o amplo, né? Deus não julgou Moisés por esse único ato. Deus viu toda a trajetória de Moisés, viu que ele se humilhou também, né? Aceitou essa disciplina e ele recebeu o que nós desejamos sempre, né? Viver com Cristo a eternidade. Mas é mais nesse aspecto. Lilinha, é importante a gente frisar esse aspecto, irmão Fábio. Eu sei que nosso tempo está avançando aí, mas a gente tem que entender que, mesmo naquela época, embora alguns achem dessa forma, não era um pacto de obras, não era uma aliança de obras, a salvação nunca foi por obras. Então, a questão de Moisés não foi a desobediência em si, mas o que estava na raiz da desobediência. Nós cremos que a salvação vem pela fé, que inclusive vem de Deus, né? E a gente só tem que se apropriar dela, né? E estar em comunhão com Cristo, mas é bom a gente falar a respeito disso, porque a salvação não vem por obras, não são atitudes necessariamente que vão fazer com que a gente receba o benefício de estar no céu ou não, embora elas sejam absolutamente importantes. Não foi só por causa daquela atitude, né, daquele momento impensado que ele perdeu o céu, mas o que estava por trás daquilo, né? Porque nós acreditamos que é isso, a salvação ela vem pela fé. Salvação envolve graça e fé, né? E se não fosse isso, estaríamos todos perdidos.
Nossas atitudes, inclusive as de Moisés, as boas atitudes de Moisés, elas estavam, de alguma forma, contaminadas pelo pecado, que todos nós, todas as nossas atitudes estão, inclusive as nossas boas atitudes, elas têm a marca do pecado nelas, né? Mas graças a Deus que Cristo, né, Ele fez o sacrifício maior, e a gente está comemorando o Natal agora, né, que tem essa ligação direta com a cruz. A encarnação e a cruz, elas se comunicam diretamente. Não haveria razão da encarnação se não fosse a cruz, né, e a ressurreição que Cristo nos oferece. Mas a salvação é pela fé, não é por causa de uma atitude impensada que a gente vai perder o céu. Não é isso. Mas como o irmão João Roberto falou aqui, a gente tem que enfrentar as consequências, né, e elas acontecem. Para Moisés foi não entrar na terra prometida. Para nós, só nós sabemos, só cada um individualmente sabe as consequências daquilo que a gente fez ou deixa de fazer. É verdade, Exatamente. amém, né? Louvado seja Deus. Exatamente. Isso, Exatamente. Deus falava face a face com Moisés, verdade. Né? Ele tinha um contato direto, um grande privilégio, né, de Moisés. Exatamente isso. Por isso que foi tão pesada a mão de Deus sobre ele. É verdade. Nós estamos chegando para o desfecho, né, deste assunto, quase encerrando já essa recapitulação da lição. E, enfim, Moisés morreu. E como o irmão João Roberto falou ainda há pouco, né, existem então as ressurreições que a Bíblia nos fala. A Bíblia nos fala de pelo menos 3 ressurreições. E se você estiver nos assistindo hoje, você pode entrar em contato com a nossa igreja pelo WhatsApp da igreja. Em alguns momentos durante o culto, vai passar aí na sua tela o WhatsApp da igreja. Você pode entrar em contato e solicitar um estudo bíblico. Mas nós sabemos aqui que pela Bíblia existem pelo menos 3 ressurreições. A ressurreição dos ímpios, a ressurreição daqueles que morreram em Cristo Jesus e a ressurreição especial também. A ressurreição dos ímpios, é claro, aqueles que não acreditaram em Jesus e foram até o fim dos seus dias e não creram no Cristo Jesus, não deram atenção a isso, esses são os ímpios. Eles também terão o seu momento para receber a sua recompensa. Aqueles também que morreram em Cristo Jesus, crendo, assim como Moisés, assim como cada um de nós também creu até o final, também irão ressuscitar um dia e receber também a sua recompensa. E as ressurreições especiais, como por exemplo a de Moisés foi uma delas. Vimos também Elias, Enoque. Vimos também que quando Jesus ressuscitou, uma multidão de pessoas também ressuscitou nesse momento também. E também, conforme Apocalipse capítulo 1, vimos também ali que quando Jesus estiver voltando, uma parte dos ímpios que transpassaram também irão ressuscitar, ver Jesus voltando e depois serão mortos novamente, para lá na frente receber então a condenação final. Então existem pelo menos 3 ressurreições. E Moisés, ele representa uma dessas ressurreições. Moisés representa aqueles que morreram em Cristo Jesus e um dia serão ressuscitados. Nós não sabemos, e a Bíblia não fala aqui, quantos dias Moisés, ou anos, Moisés demorou então para ser ressuscitado por Deus e ser levado para o céu. Nós não sabemos. Mas nós sabemos, conforme o livro de 1 Coríntios, que no abrir e fechar de olhos, para Moisés foi assim, para todos aqueles que desde Adão estão mortos até hoje, quando Jesus voltar para eles, será como um momento rápido. Em um momento eles fecharam seus olhos, morrendo ali, descendo as sepulturas, e como num piscar de olhos, eles irão ressuscitar para receber então a recompensa eterna. Assim também será como os ímpios, eles morreram, e no determinado momento, no abrir e fechar de olhos, também irão ressuscitar para receber a condenação eterna. Não é mesmo, Débora? Isso. Essa lição ela é muito interessante, porque, na verdade, a ressurreição de Moisés, ela foi a primeira ressurreição, né, que aconteceu na Bíblia. Enoque, ele foi trasladado vivo, né, pelo que a gente entende da literatura bíblica. Mas a ressurreição de Moisés, que está implícita, né, nos relatos bíblicos, ela foi a primeira ressurreição, né, e ela foi, de certa forma, uma resposta ao inimigo, né, e também ao mundo, né, hoje, quando a gente tem a palavra de Deus e lê, para saber qual é o destino dos justos, né, o destino daqueles que perseveraram com Cristo, que é também a ressurreição para a glória, né?
Então, esse momento de Moisés, eu acho assim, eu divido essa lição em 2 grandes pontos, né? Essa lição especificamente. O salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna, né? Então, assim, o que aconteceu com Moisés foi aparentemente trágico, mas o julgamento de Deus, como sempre, Deus não pensa como o homem, né? Ele não pensa como nós pensamos, graças a Deus, graças a Ele por isso. Ele não pensa como nós pensamos e Ele foi muito justo naquilo que Ele fez com Moisés. Eu creio nisso, né? Mas se existe algo que a gente pode depreender dessa história, é justamente que o mesmo destino que foi dado a Moisés também será dado ao povo de Deus. Eu creio nisso e eu quero estar lá. Eu quero estar lá para que isso possa, para que eu também possa conhecer, né, todas essas pessoas que a gente lê tanto sobre as histórias e com os irmãos naturalmente, né, que convivemos aqui. Mas o dom de Deus é a vida eterna e a gente tem que crer nisso e perseverar junto com Cristo, né, para que essa promessa seja real na nossa vida, porque o inimigo ele fica acusando, né? O que a lição nos mostra, que Judas, lá em Judas 9, né, Miguel e Satanás estão brigando pelo corpo de Moisés e Satanás ele quer que Moisés permaneça onde está, porque ele continua, ele permanece acusando, como se Moisés fosse ainda, né, aquele mesmo Moisés que feriu a rocha em Meribá. E Miguel, ele tem uma outra postura. E a gente pode ver só nesse verso, só nesse pequeno trecho da Bíblia, lá em Judas, uma pequena demonstração do grande conflito, né? É o Satanás acusando e dizendo que nós merecemos a morte, e Cristo dizendo, não, eles são meus, eles merecem a vida. Então, se a gente estiver perto de Cristo, se a gente estiver se aproximando mais e mais dele, com vontade, com perseverança, estudando sua palavra de verdade, não só passando os olhos por ela, testemunhando a respeito daquilo que Cristo faz por nós, então nós estamos no caminho certo. Infelizmente, o nosso tempo já está acabando. Sabemos que a grande promessa e a nossa única esperança de ressurreição foi porque Jesus ressuscitou. E aí então nós percebemos que assim como Moisés, que esteve ali às portas da Canaã, da terra prometida, nós também estamos. Também estamos às portas da terra prometida, a Canaã celestial. E precisamos, por meio deste exemplo, dessa história de Moisés, aprendermos que nós precisamos ser humildes, precisamos confiar em Deus, precisamos orar mais, estudar mais, precisamos ter uma comunhão ainda melhor com Deus diariamente. Precisamos exercitar ainda mais a fidelidade, porque a Canaã está às portas. E se ainda como Moisés fecharmos nossos olhos, tivermos a experiência de descer às sepulturas, de saber o que é morrer, ainda assim temos esperança em Cristo Jesus, amém? Louvado seja Deus. Que este sábado seja um sábado de muita reflexão para cada um de nós, sobre a vida, sobre também o ministério, sobre a morte e ressurreição de Jesus. Que este grande exemplo, este grande ser que veio a este mundo, que se fez carne por mim e por você, que tanto agiu, age e vai agir por meio de sua misericórdia para nos salvar, ele em breve virá para nos buscar, amém? E eu não vejo a hora de ver Cristo voltar. Eu sempre sonho com o momento de abraçar Jesus. Você já sonhou com esse momento? Correr para os braços de Jesus? Você já marcou um encontro com alguém nas mansões celestiais? Eu já marquei um encontro. Marca um encontro com seu amigo, com seu irmão, com sua irmã. Eu quero te ver lá. Seja lá à beira do rio de cristal, seja embaixo da árvore da vida, seja ali conversando com Jesus, marque o encontro e juntos lutem para que os dois estejam lá em nome de Jesus, amém? Agradeço a sua participação, a você também que está nos assistindo. Deus seja louvado pela sua vida também.
Agradeço mais uma vez, Débora, por ter aceitado o convite de estar aqui conosco, participando da recapitulação da lição. Deus seja louvado, você e seu esposo sejam uma bênção eternamente para Deus e a todos vocês também. Neste momento nós iremos fechar mais uma vez os nossos olhos, buscar mais uma vez a presença do Espírito Santo de Deus e vamos agradecer a Ele, porque esta palavra nos chegou até nós, amém? Vamos orar juntos? Débora, por favor. Oremos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor, obrigada, Pai, de todo o coração, porque o Senhor nos dá grandes chances, segundas chances, o tempo inteiro. Obrigada por tua misericórdia, obrigada porque, ó Pai, o Senhor tem nos dado a oportunidade, nesse momento, de atendermos ao convite da graça, para estarmos ao teu lado e um dia possamos, ó Pai, vislumbrar como Moisés vislumbrou naquele momento, as tuas mansões celestiais. Mas não só em visão, ó Pai, mas estaremos lá. E nós pedimos, Senhor, que nos conduza e que nos ajude, ó Pai, para que nós possamos nos colocar à disposição da tua graça, do teu poder e sermos usados a todo instante, Senhor, para que outras pessoas também queiram estar na Canaã celestial. Vem ficar conosco, mantenha acesa a chama em nosso coração, a esperança, ó Pai, da grande salvação que o Senhor tem reservado para nós. Fica conosco, nos perdoa, mais uma vez te pedimos em nome de Jesus, nos guarda. Amém. Amém. Estude a lição e até o nosso próximo estudo.